Componentes do sistema, né? Quais são os componentes, os mais clássicos, os menos clássicos, e como é que funciona? Aí a gente comentou vários, né? A gente não vai entrar muito dentro de cada um aí, né? Explanar muito em cima de cada um. Porque varia muito também, né? Tem alguns carros que tem um determinado, outros que não tem, então vai depender muito de sistema para sistema. Se eu fosse fazer de cabeça aqui um sistema start-stop, você tem uma bateria especial, que o Bigode vai comentar qual é. Você tem um motor de partida especial. Você tem um sensor na bateria para monitorar o estado da bateria. Alternador, que parece ser a mesma coisa. Um sensor no freio, no pedal do freio. Sim. Um sensor no pedal da embreagem, se for um carro manual, né? Porque tem start-stop em veículo manual também. Eu acho que um bem basiquinho seria isso, né? O que mais que tem num basiquinho, Bigode? E aí algumas mais de segurança também, né, Bigode? Tipo, interruptor de porta aberta, interruptor de porta aberta, interruptor de cinto. Por exemplo, quando eu fui fazer a pesquisa para a palestra, eu fui catar informação aonde eu consegui. Então, por exemplo, vendo até mesmo alguns vídeos, porque o sistema não funciona, porque é ruim, daí tava a luz do cara sem cinto lá piscando no painel. Aí o sistema não funcionava. Então é mais usuário do que o próprio às vezes é questão de usuário também. Mas, por exemplo, considerando ali bateria, sensor de monitoramento da bateria. A gente até tem um exemplo aqui, ó. Esse daqui é um sensor que ele vai no cabo negativo ali da bateria, ele vai meio que abraçar aqui o cabo da bateria e com base nisso ele vai fazer a leitura. Existem outros sensores que ele vai fixo também direto no polo. O que esse sensor vai fazer? Ele vai informar para a central qual que é o estado de carga dessa bateria, como que está a saúde dessa bateria, vai informar uma queda de tensão excessiva também durante a partida ali para a central, para conseguir fazer o gerenciamento do sistema. Então, um problema nesse sensor, por exemplo... Corrente também, né? Vai monitorar a corrente também. Ele vai interferir também para inibir o sistema ou fazer ele funcionar. E tem sensores até que conseguem monitorar ali a temperatura da bateria, né? Conseguem passar várias informações através de uma linha de comunicação, que normalmente a gente tem uma rede LIN fazendo essa comunicação através de dados para central de carroceria, central do motor, para fazer todo o gerenciamento, não somente do sistema start-stop, mas também do carregamento do alternador inteligente para esse veículo. E até mesmo que hoje em dia tudo é interligado, né? Então, por exemplo, assim, um sensor de temperatura da água. Mas ele vai ter em qualquer carro. Não, mas no start-stop ele usa informação para a estratégia de funcionamento. Por exemplo, nos sistemas mais antigos, principalmente, a informação da temperatura ali do sistema de arrefecimento era vital para funcionar, porque se o motor não tivesse em temperatura operacional, ele não ia deixar o sistema atuar, né? Não ia deixar o motor desligar até que ele atingisse a temperatura pré-determinada. Hoje em dia isso já mudou. Por exemplo, a gente foi fazer o teste ali com o Nivus. No Nivus, mesmo com o carro frio, sai para andar um pouquinho, daqui a pouco ele já vai lá, já desliga, já entra em funcionamento, e independente ali da temperatura. Você não anda 200 metros com o carro, motor frio, o start-stop entra em operação. Sim. Então já cai muito por terra, né? Aquela ideia que a pessoa tem que só vai entrar o sistema start-stop em temperatura operacional. Exatamente. Vai depender de veículo, né? Depende de estratégia. É a questão que o Walter falou, tem que conhecer o sistema, tem que entender como é que aquele sistema funciona, ver o que é pré-requisito ou não, para daí conseguir fazer um diagnóstico mais assertivo. E quando você fica em dúvida, né? Se você, por exemplo, é cliente da doutoria, você tem ali o suporte para te atender prontamente, para trocar ideia, pesquisar para você... Sim. Ajudar a analisar, porque às vezes a gente também não sabe, né? Sim. Então a gente tá ali para dar esse apoio para você poder trabalhar com esses carros modernos, porque a tecnologia evolui tanto, né? Então a gente tá o tempo inteiro também estudando para dar esse suporte para o cliente da doutoria, né? Então ali, né, tem vários outros componentes e vai depender muito de sistema para sistema, veículo para veículo. Até listando, né? Por exemplo, a gente mencionou ali sensor de monitoramento da bateria, sensor de temperatura da água, né? Sensor de rotação no motor, até o Maicon comentou, por exemplo, por esse sensor ali, a central sabe a posição do virabrequim para fazer uma nova partida de forma mais fácil, né? Para já estar tudo pronto ali para o motor dar essa repartida, alavanca de câmbio para carro transmissão automática, pedal da embreagem para carro que tem, por exemplo, transmissão manual, né? Tem diversos sensores, até
no próximo slide aqui, a gente menciona alguns outros sensores que são, por exemplo, diferentes em relação aos outros, que não é tão comum, são opcionais. Se a gente pegar, por exemplo, uma Tiguan, dessa Tiguan mais nova, ela já tem um perfil de condução off-road, por exemplo. Dependendo de como tu selecionar que tu quer conduzir o veículo, ela vai inibir o funcionamento do start-stop ou não. Por exemplo, imagina que o cliente está num perfil off-road, quer passar na poça d'água, não convém o motor desligar, né? Além disso, também, por exemplo, pegar ali o Nivus. O Nivus ele já tem um radar. Dependendo da forma de condução ali do sistema, ele acaba habilitando ou não também o start-stop através do radar, né? Ele religa automático, por exemplo, se o carro da frente andar. São algumas melhorias bem legais ali que estão vindo e o sistema cada vez vai ficando mais inteligente. Até para acordar aquele cara que fica parado no semáforo, né? Opa, o carro da frente andou... Parou, tá ali o cara viajando, mexendo no celular. Opa, ligou. Ligou, tem que ir, né? Então, já teve cliente, o proprietário do veículo. Ué, mas o carro mal parou, desligou e já ligou de novo, né? Porque deu aquela paradinha, o carro da frente andou, mesmo que você tá com o pedal do freio pressionado, o radar notou que teve a distância do veículo da frente, ele dá a partida novamente. Né? Então, são essas características aí de carro para carro. Né? Até tem uma outra ali, né, Bigode, que é o sensor de inclinação. Então, a gente até fez um videozinho só para fazer uma demonstração. Como, por exemplo, é uma coisa que nem sempre acusaria uma falha, né? Isso que é interessante, nem sempre vai acusar uma falha, só que é uma pré-condição de funcionamento do sistema. Então, muitas vezes, o carro ele não liga, o start-stop não funciona. O que eu vou fazer? Qual que é o passo a passo ali que eu tenho que seguir? Primeiro de tudo, vai ver a questão ali de bateria, ver se tem algum código de falha ou não, mas principalmente tentar entender como que o sistema funciona. Ver o que é pré-condição ou não, porque muitas vezes é um detalhe que está passando e é nesse detalhe que o sistema ele desabilita. E que é a pegadinha. Exatamente. Então, por exemplo, às vezes até um problema na conexão do cinto de segurança pode inibir a partida, o interruptor de porta pode inibir a partida. Às vezes o sensor de inclinação do veículo está com defeito, indicando que o veículo está com uma inclinação e não aciona o sistema start-stop. Sensor de roda do ABS com defeito, por exemplo. Mas o que tem a ver? Interfere? Depende da estratégia do sistema. E são várias, né? Então a gente listou aqui umas 20... Não, umas 10, né? Umas 10, 15 componentes que fazem a inibição do sistema start-stop. Então, são várias coisas. Ar-condicionado. Interfere, sensor de temperatura, tanto externo quanto de cabine ali. Se ele tiver com uma temperatura, por exemplo, muito quente na rua, eu seleciono que eu quero uma temperatura fria dentro do carro. Ele não está conseguindo atender, por exemplo, o sistema de conforto. Por estratégia, ele pode manter o motor ligado. O habitáculo ali fique refrigerado, né? Para não acontecer. E essa é uma das perguntas do público. Como funciona o ar-condicionado com start-stop? O ar-condicionado com o sistema de start-stop vai variar conforme ali a estratégia da central. O que vai acontecer? Se o carro tiver ali, por exemplo, sensor de temperatura externa, tiver o sensor de temperatura interno, ele vai pegar ali as duas informações, vai cruzar ali, comparar as informações, vai ver, por exemplo, o condutor ele quer que eu tenha aqui dentro da cabine, 18 graus, mas na rua tá 35. Como é que eu vou manter isso com o carro desligado? Muitas vezes não dá. Então, o que vai fazer? Para manter o compressor funcionando, manter o sistema de ar-condicionado com eficiência, ele inibe o start-stop, mantém o motor ligado para conseguir atender ali essa demanda. Mas muitas vezes também funciona, né? Que nem o exemplo do carro da Dona Onça é o seguinte... Você tá lá com o ar ligado no talo, velocidade máxima, temperatura super gelada e fora tá quente. Aí, quando você para, ele aciona o start-stop, você desliga o motor, a combustão, e você nota que, embora o ar continue funcionando, ele dá uma diminuidinha na potência enquanto o motor está desligado. Assim que ele aciona o motor, o ar volta na potência máxima. Então, às vezes ele funciona, mas funciona numa potência mínima, economizando potência da bateria, né? Tensão e corrente da bateria. Para não ficar drenando aquela... Varia bastante conforme tem estratégia, né? Por exemplo, estratégias, mas via de regra, né, Bigode? Em muitos sistemas ele continua funcionando com o motor desligado, só que ele vai monitorando a bateria, né? Por isso tem um sensor lá, um monte de sensores, né? Vai monitorando e ele vê até quando ele pode deixar o ar ligado. Falou, opa, agora não pode mais. Liga o motor. Isso que eu ia mencionar, né? Em alguns casos ele reconhece
que passou, por exemplo, do ponto ali que ele precisa voltar ao sistema de conforto e ele religa sozinho. Então, às vezes o cliente, o carro não tem radar, não soltou o pé do freio, não acelerou, não fez nada. Por que que ligou? Às vezes é o sistema de conforto solicitando ali para o motor religar. Porque ele percebeu que, cara, se eu não ligar agora, eu vou ter problema de bateria. É uma matemática doida, entra muita coisa na jogada. Então, é uma característica do Volkswagen também, boa parte do próprio manual do proprietário, ele fala que o sistema Start-Stop, ele pode estar habilitado e com o veículo desligado até 3 minutos. Então, por segurança, deu 3 minutos, ele vai lá e starta o veículo novamente, para não ter uma drenagem muito grande de carga dessa bateria. O Volkswagen, por exemplo, ele chega a ficar quase 10 minutos desligado. Então, varia de sistema para sistema. Cada sistema tem a estratégia. Resumindo, né? Uma Babilônia de estratégias, uma Babilônia de sensores e de sistemas que não tem como você decorar, você tem que saber da existência, olhar a documentação técnica da Doutorier, ficou em dúvida? Entre contato com suporte. A gente tá e aí aqui ele vai te ajudar, né? E o material, e o próprio manual do proprietário, muitas vezes, ele é muito genérico. E é aquela coisa, né, é... galera? Você não precisa saber de tudo, né? Mas Você tem que saber quem sabe. É.